Então, no caso, assim, se uma das causas que você falou, quer dizer, foi a questão da mal articulação, digamos assim, Isso. quando vai ao dentista, faz o tratamento de tentar, não sei se com aparelho para colocar, né, colocar os dentes no lugar, não sei, assim, se é os dentes ou só a mandíbula, não, não entendo, olha, eu não entendo Então, nada, é mesmo. Mas então, a questão da mordida, aí você falou, de repente eu trato aquele lugar que eu não estou conseguindo morder tão bem, aí a gente consegue melhorar? então, em relação ao tratamento, né? O tratamento é muito importante que os pacientes que tenham a fibromialgia, né, voltando para a fibromialgia, os pacientes que tenham a fibromialgia, eles entendam que a fibromialgia e a DTM são entidades separadas, certo? Uhum. Então, muitas vezes esses pacientes, eles acreditam que, ou foram informados que, as dores que sentem no rosto são devidas à fibromialgia. E isso é ruim, tá? Porque se for pensar dessa forma, o tratamento para DTM ele não vai ser feito de forma adequada, né? Então é muito importante o paciente que tem a fibromialgia tenha um acompanhamento, e sente dores na face, né? Tenha um acompanhamento com o cirurgião bucomaxilofacial. Existe um índice interessante, né? Lendo alguns artigos, os artigos eles trazem que dentro de uma população com fibromialgia, 88% dos pacientes com fibromialgia têm DTM. Então isso é um índice muito grande, né? E muitos autores, eles falam até que a DTM pode ser um fator complementar para o diagnóstico da fibromialgia, de tão alto que é esse percentual. Então, é bastante importante que esses pacientes tenham um acompanhamento com o cirurgião bucomaxilofacial. E voltando para o tratamento, o médico reumatologista com certeza vai falar melhor do que eu, né, nessa parte de tratamento da fibromialgia, mas basicamente a gente sabe que o tratamento da fibromialgia é relacionado a atividades físicas, né, e mediadores centrais da dor. Então, a amitriptilina, duloxetina. Então, isso poderia melhorar um pouco a sintomatologia das dores da face, mas não estaria tratando realmente a causa, né? O tratamento da DTM, na verdade, ele é bastante complexo, justamente devido a todos esses fatores que eu falei anteriormente em relação à etiologia. Porque pode ser um fator ou vários fatores. Vamos pensar da seguinte forma. Eu recebo no meu consultório um paciente que fraturou a mandíbula. Teve um acidente e fraturou a mandíbula. Todas as queixas desse paciente, de dor, de perda da função, de não conseguir mastigar, eu vou saber que isso tudo é devido à fratura de mandíbula. Então, se eu tratar essa fratura de mandíbula, provavelmente o meu paciente vai voltar a ter suas atividades normais, certo? Já o paciente com DTM, a gente precisa ter uma investigação mais aprofundada do que aquilo, o que é a causa realmente de todas aquelas dores que o paciente está me referindo, todos os sinais e sintomas. Então, a anamnese desse paciente tem que ser mais longa, eu tenho que ouvir melhor a história desse paciente, saber se ele tem algum problema psicológico, e a partir daí eu passo para um tratamento multidisciplinar, né? Não é só o dentista que compõe a equipe para se tratar um paciente com DTM, né? O paciente com DTM, ele tem vários sinais e sintomas. Entre eles, algumas cefaleias, como eu já tinha falado, cefaleias frequentes, enxaquecas, então, dores no rosto ao acordar, dores no rosto ao mastigar, muitas vezes escutam um estalido ao abrir e fechar a boca. Em fases mais crônicas, se existe a crepitação, que o paciente fala que é como se tivesse areia ao abrir e fechar a boca, essa é a sensação, né? Muitas vezes o paciente relata travamento da boca, não consegue abrir muito bem a boca, justamente porque passou a noite toda rangendo o dente, apertando, então quando acorda que vai tentar abrir a boca, dá a sensação de travamento mesmo. Isso pode ser tanto muscular como um deslocamento do disco, né? Então, o paciente vai relatando todos esses sinais, todos esses sintomas, e aí a gente vai direcionando o tratamento. Então, a partir daí, o paciente pode relatar dores de ouvido. Muitas vezes esses pacientes que relatam dores de ouvido já vêm encaminhados da gente do otorrino, porque eles já foram para o otorrino, né, devido à dor de ouvido. O otorrino fez vários exames, viu que aquilo não era compatível, manda para o bucomaxilo avaliar justamente essa questão da articulação. Além do otorrino, se os pacientes têm cefaleias constantes, enxaquecas, a gente pode encaminhar também para o neuro para avaliar se tem mais alguma coisa a ser investigado, né? Além disso,
Se o paciente está passando por algum momento de ansiedade, algum momento de depressão, a gente também precisa do acompanhamento do psicólogo, né? E também precisa do acompanhamento de um fisioterapeuta ou de um fono que seja especialista nessa parte de DTM, é bastante importante. E para compor essa equipe tem os dentistas também, né? Que eu acredito que faz um papel bastante importante nesse tratamento da DTM. Como é que é esse tratamento, né? Você me perguntou. Então, eu costumo dividir esse tratamento em tratamento clínico e cirúrgico, né? O tratamento clínico, ele é bastante voltado naqueles fatores que eu falei antes da etiologia, né? Então, o dentista, ele vai tratar essa parte oclusal. Como é que trata essa parte oclusal? Com a reabilitação, com implantes, prótese, ou, se o paciente for classe 3, classe 2, a cirurgia ortognática muitas vezes ajuda bastante nessa questão de dores da disfunção temporomandibular, né? Então, essa parte da oclusão é muito voltada a essa reabilitação da mordida, certo? Então, você tinha me perguntado através de implantes, próteses e cirurgia ortognática, né? Essa questão do bruxismo, existem placas, né, para o bruxismo. Não é que a placa vá parar o bruxismo, mas vai fazer com que esses dentes não sejam mais desgastados. Porque se não utilizar essa placa, o dente vai se desgastando até que não tenha mais. Então, precisa ter essa placa, porque muitas vezes o paciente range os dentes de forma inconsciente durante a noite. Então, ele precisa mesmo utilizar essa placa. Além dessa placa, existem placas estabilizadoras de oclusão, que fazem com que essa cabeça da mandíbula, o côndilo, fique numa posição mais adequada em relação à articulação. Então, tudo isso a gente faz durante o tratamento clínico. Algumas orientações para caso do paciente. Se o paciente está com dores agudas, no momento agudo, a gente muda até a dieta do paciente em relação à consistência. O paciente, ao invés de ficar com a dieta sólida, porque aí ele vai aumentar ainda mais a carga mastigatória e aumentar as dores. Então, a gente pede para o paciente diminuir a consistência, pelo menos nessa fase aguda, que ele está sentindo a dor. Além disso, também a gente passa compressas para casa, compressas mornas. E tudo isso faz parte do tratamento clínico, em conjunto com todas essas especialidades que eu falei anteriormente. Porém,